Olá, abençoados! Graça e paz! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Bom, vocês notaram que eu estou com um figurino novo, né? Com um chapeuzinho aqui bonitinho e um cenário também maravilhoso aí atrás. Aquele personagem ali atrás, não sei quem é, tá? Isso aqui é uma imagem de chroma key. Mas eu vim até com esse chapeuzinho aqui para ficar bem, esse adereço para ficar bem, assim que as pessoas olham e falam assim, quem é esse cara aí? Será que ele é um ser de outro planeta? Olha, ele tá parecendo aquela entidade e tal. Abençoados, é para chocar mesmo. Então eu vim com esse manezinho aqui, mas o pessoal que é da graça é livre, não se choca com essas coisas, né? Então, queridos, isso tudo é para vocês, ok? E eu quero agradecer aos pouco mais de 9.200 inscritos no canal, que hoje é uma vitória muito grande. Eu agradeço primeiramente a Papai Deus e depois a todos vocês. E nós vamos chegar a 10 mil e vamos passar de 10 mil, eu tenho certeza disso. Quanto mais qualidade nós vamos trazer para o canal, com certeza mais pessoas vamos alcançar, tanto em nível de qualidade de imagem, como também a nível pessoal, né? E principalmente a nível de palavra. Nós estamos buscando mesmo, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, eu acabei de adquirir agora uma enciclopédia, né, que vem trazendo, falando sobre a história dos judeus, né, desde o tempo da antiguidade até os dias de hoje, passando pelas descobertas do Mar Morto. Isso tudo porque, conforme eu falei para vocês, eu estou em pesquisa para trazer um livro para vocês que vai mostrar o desenvolvimento das doutrinas lá do sistema religioso até os dias de hoje, para nós provarmos que a história está a nosso favor. Então isso tudo eu conto com vocês, isso é qualidade, com certeza. Isso é para mais lá na frente a gente colher frutos disso tudo. Temos projetos para alcançar esse Brasil debaixo da graça. Então, se você deseja participar junto conosco, me adicione no teu WhatsApp, saiba como estar conosco. E eu já queria agradecer alguns abençoados, alguns apoiadores deste canal, que eu faço questão de, durante o decorrer desse vídeo, estar mostrando para vocês aqui, vai aparecer aqui a imagem deles, ok? São abençoados que me ajudaram e que estão junto conosco aí, tá bom? Muitos têm canais também no YouTube. Bom, queridos, então já passei da parte do agradecimento e agora pedir vocês para se inscreverem no nosso canal para que alcancemos. Quanto mais esse canal tiver pessoas inscritas neles, mais o YouTube vai divulgar. Olha só que incrível, o YouTube divulga o nosso canal, principalmente quando nota que há pessoas comprometidas com esse canal. Você veja nos comentários, por exemplo, eu quero agradecer a todos vocês pelos comentários positivos, e os negativos a gente às vezes dá uma rejeitada. Eu não tenho muita paciência também, porque todo o meu trabalho, às vezes os abençoados quando me perguntam, né, todo o meu trabalho está sendo feito aqui no canal. E às vezes o abençoado fala assim, André, o que quer dizer isso aqui? E muitos eu respondo, né? Muitos eu vou lá e respondo, como respondo também no meu WhatsApp. Às vezes eu fico quase que 2 horas para responder os abençoados com maior paciência, né? Mas às vezes tem coisas que acontecem aqui nos comentários no canal que eu não fico satisfeito, principalmente quando os abençoados partem para a ignorância, né? E isso não é legal. Então, tem gente aí talvez confundindo as coisas, e a gente não vai deixar barato isso, tá, queridos? Quero avisar, toma cuidado com aquilo que você colocar aqui no canal, porque além da plataforma do YouTube nos cobrar isso, eu também vou cobrar isso de vocês, tá? E dependendo da injúria, existe até justiça que pode resolver isso aí. Então cuidado com aquilo que você coloca, tá? Seja educado, ainda que você não concorde com aquilo que nós falamos, mas seja educado, né? Eu não concordo, eu acho que é isso e aquilo. Às vezes eu dou também uma palavrinha ali contrária, mas nada que ofenda ninguém, com certeza. Esse não é o meu objetivo, tá? E eu quero também que não seja o seu objetivo. Estamos aí então aliançados assim em relação aos comentários, então comentem à vontade. Se amarem o vídeo, compartilhem. Bom, queridos, nós vamos começar a partir de hoje uma nova série nesse canal. Nós hoje temos 2 séries que nós estamos abordando, são 3 séries que nós temos hoje.
Uma é sobre o livro de Efésios, tá? Então estamos numa série e nós estamos tratando Efésios versículo por versículo. A segunda nós estamos falando sobre a palavra diabo. Todos os versículos da Bíblia que aparece a palavra diabo, a gente vai lá e dá um tratamento. E a outra são as práticas, os rituais, as doutrinas dentro do sistema religioso e que Deus odeia. Esse é o tema dessa série de mensagens. Todas elas são muito importantes. E hoje também estamos começando uma que não é menos importante do que todas elas que já estão aí no canal. Nós vamos pegar uma palavrinha, tá? E essa palavra que tem importância muito grande para nós em graça, e vamos destapar, porque essas palavras, quando foi nos ensinada no sistema religioso, ela tinha um sentido, ela tinha um porquê, e quando nós chegamos em graça, nos desnudado o real sentido dela. Então é isso que eu quero dizer, nós vamos trazer à luz da Bíblia todas essas palavras. Nós vamos falar aqui sobre, por exemplo, o corpo. O que é o corpo, né? Como a história, como a religião tratou essa questão do corpo de carne, como é que ela vê esse corpo de carne, como nós em graça tratamos isso, né? Vamos trazer sobre o espírito, o nosso espírito, o que é o nosso espírito. Vamos falar sobre o inferno, vamos falar também sobre o diabo, também dar uma passada nisso aí. Vamos falar sobre a palavra demônio, vamos falar sobre anjos também, tá? E a parte mais importante é essa, eu queria que você, que tem participado e que deseja ver, talvez você tenha uma palavra aí que é muito importante para todos e que você tem dúvida, então você vai colocar aí, André, eu quero que você fale, por exemplo, do bode, lá do Antigo Testamento, onde se colocava os pecados na coleira do bode, né? No pelo do bode, e ele saía para o deserto e aquele bicho morria no deserto, simbolizando o esquecimento dos pecados do povo de Israel. Como foi desenvolvido, por exemplo, talvez você tenha essa dúvida, eu não sei, ou quem sabe aí você queira saber lá dos gigantes, que a Bíblia fala que teve filhos com as filhas de Eva, né? Então talvez você tenha curiosidade em saber, ou talvez algo mais recente, não sei. Então está aberto os comentários para que você venha participar conosco, ok? Vai ser muito importante. Hoje nós vamos começar falando sobre a alma. Isso mesmo, querido, sobre a alma. Vamos falar primeiro o que é a alma, trazer o contexto que nós hoje cremos ser a alma. Vamos falar como essa palavra alma veio sendo desenvolvida dentro do judaísmo e dentro do cristianismo. Essa parte é muito importante. E depois nós vamos encerrar falando sobre o destino da alma após a morte, ok? Estamos entendidos? Então vamos começar, primeiramente, entendendo o que é a alma. Queridos, a alma para nós em graça é a animação do corpo de carne. É tudo que se refere a sensações e pensamentos. É tudo que se refere a comportamento. Tudo isso que está relacionado à natureza humana. Então isso é a alma que nós cremos assim. Então nós cremos que a alma, assim como o corpo de carne, quando morre, tem o mesmo destino. Por exemplo, nós não cremos em graça que a alma é eterna. Isso é para o sistema religioso. Lá o sistema religioso crê que a alma do homem é incorpórea, ou seja, que ela vive fora do corpo, e é eterna. É uma parte do homem que vive mesmo sem ter corpo de carne. E isso, abençoados, a Bíblia não fala sobre isso. Isso é mais uma heresia infiltrada na igreja pagã deste tempo. E tudo lá se baseia, abençoado, para prender você. Eles, por exemplo, do sistema se baseiam em um texto em que Jesus disse que a alma que pecar, essa morrerá. E também quando Jesus falou de que devemos temer aquele que pode matar a alma e jogar no inferno. Nós vamos ver também essa passagem, como também uma passagem do apóstolo Paulo. Mas por enquanto, nós paramos por aqui e entendemos que a alma, ela é algo relacionado a questões humanas. Agora vamos ver o que a história tem a falar sobre esses dois posicionamentos, tanto o da graça, que trata a alma,
como algo, quando o homem morre, a alma morre também. E o sistema religioso que crê que a alma ela continua por aí e tal. Então vamos ver através da história. Então, para começar a falar da história, desse pensamento cristão, judaico, de que a alma é algo diferente do que a Bíblia diz, é bom lembrar que no começo, lá nos primórdios da religião judaica, não existiam esse tipo de pensamento. Ou seja, antigamente, lá no começo da era cristã, ou da era judaica, desculpe, no começo da era judaica, lá no primeiro templo, os que chamam templo, a ideia era igual à nossa. Ou seja, não se cria, por exemplo, não se imaginava dentro do judaísmo que a alma fosse algo eterno. Essa ideia, ela foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos. Essa ideia de que o homem tem uma alma começou a ser desenvolvida no primeiro exílio da Babilônia, principalmente no período helenístico. Foi um período em que Israel estava sob domínio da Babilônia. Então, nesse período, os judeus, sendo escravos, absorveram muitos pensamentos da cultura grega. E na filosofia grega, principalmente Aristóteles e Platão, que foram os principais pensadores que ajudaram a sistematizar as ideias sobre a alma, ali se pregava e se ensinava e acreditava-se que a psique é a alma em grego, que seria a essência de uma pessoa, responsável pelo seu comportamento e seu pensamento. Ela seria incorpóreo e eterno do nosso ser. Ou seja, que mesmo após a morte, continuaria pensando e existindo. Então, queridos, vocês notem que quando o povo judeu ficou cativo da Babilônia, começou o quê? A se misturar as culturas. E os judeus, sendo escravos, não tendo a liberdade de culto, começaram a absorver pensamentos estranhos às coisas de Deus. E se misturaram com os pensamentos de Aristóteles e Platão sobre a alma. Lá eles pregavam que a alma tinha vida após a morte. Então vocês começam a notar que mesmo os judeus, o povo escolhido de Deus, ao qual o Senhor entregou a lei, começava a misturar o que o Senhor lhe entregara com as doutrinas de outras religiões, principalmente quando o povo estava cativo de outros povos. Talvez seja por isso que o Senhor bateu o martelo para esse povo, porque no ano 70 houve total destruição dos judeus em Jerusalém, que nós aqui falamos sempre sobre isso. Então, a partir deste ponto da história, porque até antes o povo não tinha essa ideia, os judeus passaram a adotar esse pensamento dos gregos e introduziram em suas doutrinas. E nesse exato momento, o psique passou a ser ensinado pelo judaísmo como uma alma que vive depois da morte. E quando aconteceu a Septuaginta, André, o que é a Septuaginta? É quando os 70 judeus se reuniram para traduzir a Bíblia do hebraico, que era o Antigo Testamento, para o grego. As palavras em hebraico, nefesh, que quer dizer alma em hebraico, ganhou outra palavra em grego chamada psique. Então, aonde aparecia no Antigo Testamento a palavra nefesh, trocava-se por psique. E assim foram mudando todo o Antigo Testamento. Assim começou a primeira mudança, a grande mudança nos antigos escritos. Porém, um detalhe muito importante que eu quero passar para vocês, apesar da palavra nefesh em hebraico e a palavra psique sendo bastante parecidas em suas traduções, como vida ou como respiração vital, elas duas se parecem nesse sentido. Só que a palavra psique vai além. Ela dá vida à alma depois da morte. Enquanto que a palavra nefesh, que é hebraica, não dá vida após a morte. Em nenhum momento a Bíblia hebraica
contida no Antigo Testamento bíblico sugere que a alma é algo incorpóreo ou eterno. Vocês entenderam? E nós nos apegamos aí. Ou seja, a alma não é algo que tenha uma vida própria e que muito menos seja eterno. Então essa doutrina da alma como algo eterno não contém na Bíblia antiga, antes da Septuaginta. É falsa, é uma doutrina falsa. A palavra hebraica nefesh, em seu emprego direto, ou seja, nos versículos onde aparece essa palavra, significa ser, indivíduo, vida, respiração vital e até mesmo, em alguns casos, quer dizer, pasmem os senhores, garganta ou pescoço, porque é onde passa o ar, né? Então o ar é vital para a vida. A alma é a vida. E onde encontramos isso? Em Jonas capítulo 2, versículo 7, que diz assim, olha, quando desfalecia em mim a minha alma, pescoço ou garganta, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então a maneira exata de se entender isso é desta maneira. Após o exílio da Babilônia e a mistura das culturas judaico e grega, os judeus passaram a adotar em seus escritos a palavra alma no seu sentido como um ser próprio, que fazia parte do homem. E depois foi amplamente aceita essa doutrina da alma após a morte por todos, inclusive pelos judeus rabínicos, difusor desse novo pensamento. Porém, como eu falei para vocês, lá no princípio, lá atrás, quando Deus deu a lei para o povo judeu, não era isso que queria dizer a palavra alma. Por isso, amados, que nós em graça somos textuais e não aceitamos o pensamento e nem a filosofia humana. Eu poderia usar aqui a filosofia de Aristóteles. Eu poderia ensinar a vocês como Platão desenvolveu essa ideia da alma e com certeza encontraria dentro de nós abrigo, porque conforme eu falei para vocês, o ser humano ele é místico. Ele tem tendência a aceitar aquilo que ele não entende. O que é irracional no homem é misticismo. Então, quando nós aplicamos uma história mística, nós somos tendenciosos a aceitar essa ideia. Tanto, abençoados, que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra adotada pela Septuaginta passou a ganhar um novo nome por causa dessas misturas de ideias. Então, já com a ideia de que a alma é imortal e incorpórea, Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz, na tradução de hoje, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aí, parece que o texto está nos indicando que a alma ela é algo separada do homem, que a alma tem vida própria, por causa desse texto aí. A palavra alma, que é nefesh, nesse verso aí, ganhou um contorno, ganhou um acompanhamento. Agora ela se chamaria lenefesh raya. Então a palavra nefesh foi substituída por lenefesh raya dentro do hebraico. Ok, queridos? Ela foi substituída, eu vou mostrar isso para vocês. No entanto, de uma perspectiva puramente histórica, essa é uma forma imprecisa de tradução e também uma tradução anacrônica, ou seja, que apresenta erros. Você não pode, por exemplo, pegar Gênesis capítulo 2, versículo 7, como eu li, e essa tradução é de João Almeida Ferreira. A tradução que se aproxima mais do correto seria da Bíblia de Jerusalém. Inclusive, eu quero dar uma parada aqui agora e eu estou deixando para vocês, tá, um presente meu. Eu acredito que muitos já têm,
Mas existe uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, que é um aplicativo. Eu vou estar disponibilizando aí nas descrições desse vídeo para que vocês baixem em vossos smartphones. Para que quando vocês venham fazer um estudo, tenham mais um artifício, mais uma arma, mais uma ferramenta para ajudar vocês nesse sentido, ok? Esse é o presente nosso aqui, que eu vou estar deixando aí nas descrições. Então, o mais correto nesse texto é se traduzir que o homem se tornou um ser vivente. Veja o que diz a tradução da Bíblia de Jerusalém. Gênesis 2:7. O Senhor Deus formou, pois o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vocês estão vendo que diferença de texto? Lá na tradução João Ferreira de Almeida, lá diz que o homem foi feito alma vivente. E aqui, o homem se tornou um ser vivente. Não dando margem para que se ache que a alma é mais um componente do homem e que isso não é verdade. Agora vocês começam a notar como as coisas foram ganhando contornos. Então ela foi se encaminhando para um outro sentido. Então você pega essa ideia agora que nós estamos passando para vocês, pega, abençoado, isso para a vida de vocês. Isso é um grande corte. Tudo o que vocês forem analisar dentro da palavra, vocês têm que ter um olhar crítico e textual sobre aquilo que o texto está dizendo. E afastar de qualquer maneira qualquer tipo de filosofia humana ou das doutrinas, principalmente do sistema. Por isso que quando nós chegamos em graça, eu aconselho os abençoados a jogar fora tudo aquilo que foi ensinado. Às vezes o abençoado fala assim: André, o que significa um anjo? Aí eu pergunto para ele assim: o que você entende sobre anjo? Porque tudo aquilo que você entende hoje sobre espiritualidade, sobre cristianismo, você aprendeu lá no falso. Então, para chegar hoje no verdadeiro, essa ideia ela tem que ser substituída. Isso é a renovação da mente, a qual o evangelho da nossa salvação propõe para as nossas vidas. Então, queridos, logo se compreendermos o texto de Gênesis 2:7, sem entender isto que eu estou passando, pode dar a entender que a alma é algo que vive fora do corpo de carne, sim ou não? Abençoados, agora só para efeito de mais cultura para vocês, ou mais ferramenta para vocês, existe uma outra palavra em hebraico que se chama arrua, que também em alguns textos dá sentido à alma. Só que a alma ali significa ar, sopro, vento, respiração, atmosfera. Também dá sentido a uma espécie de um vento vindo de Deus, como nas profecias, por exemplo. Como também pode ser um espírito de miséria, de impureza, de mentira, ou seja, um espírito negativo. E isso aí tem a ver com a palavra demônio mais tarde, que nós vamos falar lá na frente, ok? Então, para finalizar, o conceito da alma imortal, tá? Não existiu entre os primeiros judeus essa cultura. Ela foi misturada à medida que Israel ia sendo feito cativo, principalmente no período babilônico. Ou seja, os judeus vieram perdendo a sua identidade ao longo dos anos. Por isso que precisou-se entrar a graça. Ok? Agora, André, Novo Testamento. No Novo Testamento, todas as vezes que aparece a palavra alma, ela quer dizer o quê? Psique. Porém, todas elas, ainda assim, não valida que se acredite que a alma é algo incorpóreo ou mesmo imortal. Ela continua conservando o seu original, que foi a primeira vez que ela apareceu. Ou seja, o original dela é Nefesh. Porque você não tem hoje base para sustentar o Novo Testamento sem o Antigo.
Por isso que a primícia, ou seja, a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, é importantíssimo a gente entender. É por isso que eu tenho essa Bíblia, que eu em outras oportunidades já falei para vocês. É uma Bíblia de estudos, chamada Bíblia de Estudo Integrada. Ela não vem na sequência como as Bíblias são. Ela vem na sequência cronológica. Então é muito importante a gente procurar, por exemplo, quando foi que a palavra alma apareceu. Porque é o original. Depois dali ela vem se desenvolvendo. Aí você vai buscar contextos históricos para te dar luz àquilo ali. Então, em alguns versos no Novo Testamento, a palavra alma pode ser confundida com o psique grego, com o pensamento de Aristóteles, com o pensamento de Platão. Como no caso, por exemplo, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Se você instalar a Bíblia de Jerusalém, você vai ver que essa versão que eu usei, ela não traz a palavra inferno. E o que é geena? É um lugar em Israel. Depois eu vou falar sobre isso. Então, nestes textos que eu acabei de ler, o original continua mantido, como alma sendo a vida no corpo, e não algo que possa ser incorpóreo, fora do corpo e eterno. Por isso que as pessoas falam, se você vê alma penada, o que você faz? Não existe alma penada. Então essa doutrina dos romanos começa o quê? A cair por terra. Essa doutrina que ensina que a alma vai ao suposto inferno do fogo que não se apaga. Abençoados, a palavra inferno no seu original quer dizer sepultura. E ali nesse caso, como eu falei, é Geena, um lugar em Israel conhecido como um lixão. Ali eram jogados lixos e onde eram jogados corpos dos malfeitores, inimigos de Roma e inimigos de Israel. E aqueles que caíam também em transgressão da lei eram julgados ali, se condenados. Então nós não podemos afirmar se na época lá dos discípulos e de Paulo, os discípulos de Jesus de Nazaré de Paulo, se havia uma uniformidade de pensamentos quanto à palavra alma, porque já estava misturado. Não tem como. Esse pensamento helenístico, o pensamento de Aristóteles, foi tomando forma e foi sendo infiltrado aos poucos também dentro do a recém-criada religião do cristianismo. Não a recém-criada religião, mas o cristianismo no começo. Então não podemos afirmar. Contudo, sabemos que a influência da cultura grega na Bíblia foi fundamental para que isso acontecesse. E mais tarde, a partir do segundo século, a grande religião romana tornou essa ideia uma norma de fé e de pensamento e de conduta. E hoje, tanto no cristianismo como no judaísmo, aceitam-se a crença de que a alma é algo incorpóreo e eterno, contrariando o princípio da palavra hebraica nefesh. Abençoados, e como nós somos textualistas históricos, cremos e conservamos o primeiro pensamento, o pensamento original. Não cremos que a alma seja algo imortal, e nós, em graça, refutamos esse ensino. Hoje, para nós, em graça, a alma se refere a esta vida. Alguns irmãos em graça aceitam que a alma é ligado a sentimentos desta vida. Nós também, tá? Agora, André, qual o destino da alma após a morte? Bom, como a alma só existe por causa do corpo, o corpo de carne, ela, quando o corpo de carne vai ao pó,
automaticamente a alma vai junto, ou seja, a alma morre. A alma que é a animação do corpo, ok? Para onde vai a alma? Para o inferno. Que, André, vai para o inferno? Todas as almas vão para o inferno, como corpo de carne. Pode ser do Papa, do teu pastor, do teu apóstolo, minha. Todas elas vão para o inferno. E inferno, biblicamente falando, é sepultura. Agora, se você quer acreditar na filosofia da sua religião, é um problema seu. Somente Deus pode te esclarecer o que eu estou falando. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, mostra o que acontece com o nosso espírito. Porque alma, corpo e espírito é um só. A alma, o espírito está dentro de um corpo de carne animado pela alma. Então o espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está aí, abençoado. Vai voltar para Deus. Abençoado, e tem um toque aqui muito especial nesse verso. Isso aqui foi dito antes da cruz. Eclesiastes foi antes da cruz. Então, o tempo mudou. Depois da cruz tem um acréscimo a esse texto aí. Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Ou seja, depois da cruz, nós teremos um corpo glorificado igual ao de Cristo. Depois da cruz, seremos transformados no mesmo corpo de Cristo, o primeiro de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 2 diz: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Romanos capítulo 8, versículo 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito, o primeiro entre uma multidão de irmãos. Glória a Deus! Esse é o Evangelho da graça, o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho que nos tirou do lamaçal de mentira e enganos do sistema religioso. Por isso que muitos irmãos que lá no sistema fazem teologia não aguentam mais ficar dentro do sistema. Aqueles que voltam ao sistema, mesmo depois de ter estudado, são piores ainda, porque conhecem a verdade histórica e textual da Bíblia. E Deus tem revelado essa graça aos pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que foram enganados durante 20, 25, 35, 40 anos de sua vida dentro lá do evangelho falso, e que agora estão conosco reinando em vida, e que Deus continua abrindo os olhos dos irmãos a cada dia, a cada mensagem. E esse é o grande objetivo desse canal: passar o Evangelho da Graça aos 4 cantos desse Brasil, desse país, provocando verdadeira reforma dentro deste escalabouço. Se você está fechando conosco em nossas mensagens, se tem o mesmo pensamento, está fechado e pensa em levar conosco esse Evangelho ao Brasil, seja um dos apoiadores deste canal. Inscreva-se nesse canal, curtam as nossas mensagens, compartilhe o máximo que vocês puderem para que a verdade chegue como um tsunami do Espírito Santo nos nossos irmãos presos dentro dessas câmaras de maldade. Me adicione no Zap e saibam mais dos nossos projetos que estaremos divulgando passo a passo e sem pressa, porque o impacto vai ser grande nesse país. Então, eu paro por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês como o dia. Mais claro que isso, o galo não canta. Tudo que o sistema absorveu, veio do paganismo. E a alma, como algo imortal, veio dos gregos e não dos originais da Bíblia, dos primeiros judeus a habitarem essa terra. E nós nos agarramos ao texto e vemos que a alma não tem nada a ver como o sistema nos ensinou. A alma é o combustível, a alma é a animação desta vida, e que sem o corpo a alma também morre. Então, se você também tem algo que gostaria que nós falássemos aqui nessa série de mensagens,
Deixa aí nos comentários e quem sabe a sua dúvida vai ser o próximo vídeo, ok? Então, queridos, eu paro por aqui, eu me despeço de vocês e digo graça e paz e até a próxima mensagem.